Fala guys, tudo beleza? Hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo. E hoje galera, a gente tá aqui pra fazer o segundo episódio do Grounded, aquele joguinho em que você vira um humano pequenininho no jardim de um cientista maluco. E você tem que explorar os insetos e tal, e tá sendo muito legal. Então espero que vocês gostem, fiquem com o vídeo e é nóis. Bem, no episódio passado a gente ficou de falar com esse robozinho que se chama Burgle. Bem, aí ele ficou várias vezes falando, então eu pulei aí pra vocês e vou resumir. Bem, basicamente ele falou que ele é o assistente do Dr. Tully. A gente não sabe quem é o Dr. Tully ainda, mas saberemos mais pra frente do game. Ele também fala que perdeu grande parte da memória dele, então a gente precisaria ajudar ele com chips, né, que a gente encontra pelo mapa. Ele fala que não sabe como reverter esse bagulho do encolhimento que a gente sofreu, mas sabe que os chips irão ajudar a descobrir isso. Bem, explorando um pouco mais do laboratório, a gente encontra essa bolha rosa que se chama Raw Science, ou ciência pura. Elas são uma espécie de moeda de troca pra gente liberar novos itens, certo? Então, em uma certa máquina que eu vou destravar daqui pra frente, eu vou liberar uma lojinha em que eu posso gastar essas ciências puras pra mim conseguir comprar e liberar novos itens. Bem, depois de um tempo eu achei a máquina que eu precisava, né? Que é aquela lá que eu falei de gastar ciências puras. E tem vários pacotes aí, e eu comprei esse daqui, né, que ele é um que libera novas construções de grama, né, então eu vou ter várias construções para fazer, tipo piso de grama e tal. E é isso. Nesse momento eu só tinha dinheiro para isso, então eu logo vazei porque eu não tinha mais dinheiro, né. Mas quando eu tava voltando eu reparei nesse buraco, em que fora desse buraco tinha uma ciência pura também, né. E mais pro lado tinha uma fitinha que vai tocar agora. Robô, preciso que você monitore essas flutuações de potência e me informe se elas excederem os limites aceitáveis. Olá, meu nome é Bong L. Serei seu servente hoje. Cozinhar, grelhar e virar são minhas especialidades. Grelhar, isso só é útil para aqueles seus irmãos obsoletos que brincam de virar hambúrgueres na chapa e agora enferrujam no lixo. Preciso que você monitore estas leituras. Bong L. E não é redundante se especializar em cozinhar e grelhar. Bong, entendido. Monitorar flutuações de potência anexado à minha lista de comandos. Principles, despriorizando grelhar. Bem, depois de pegar essa fita, eu logo voltei pro laboratório. Eu até iria entrar nesse buraco aí, mas eu fiquei com medo de não ter saída. Então eu resolvi só ir pro laboratório de volta e explorar mais, né, dele. Bem, explorando mais, a gente achou esse local onde a gente tinha que colocar a mão para liberar. Depois que eu liberei ele, eu vi uma ciência pura, então eu peguei ela, né? Também tinha uma fita e um dente de ouro. O dente de ouro a gente não consegue pegar por causa que a gente precisa de um martelo nível 2, mas a fita a gente consegue. E aí eu peguei ela. Esta manhã eu instalei os módulos de laboratório emprestados, outra das minhas invenções esquecidas dos dias de glória. Eu tinha grandes convicções naquela época. Brinquedo educacional, pequeno laboratório de Kufmika, Kinder Science, Mini Kik. Mas, não, Wendell, não podemos, de jeito nenhum, colocar ácido cloridrico nas mãos de crianças. Os advogados nunca vão concordar. Riso, foi bom eu não ter contado sobre os incineradores Bunsen. E estranho a Ominente usar meus brinquedos assim. Wendell, estou divagando. A rede de laboratórios está instalada e funcionando no quintal. Estou planejando dedicar cada um deles a uma função diferente. A energia principal passará pelo laboratório do Carvalho, como o centro de operações do quintal. Segundo laboratório está aninhado na SEB. A vista é maravilhosa lá de cima.
Uma observação: estou preocupado que a fabricação das peças do laboratório, fajuta da Ominente, faca com que elas quebrem ao longo do tempo, mas clãs vão ter que servir por enquanto. Depois de pegar essa fita, eu fui pro objetivo, que era um ponto de interrogação. Bem, basicamente eu teria que ir nesse ponto de interrogação, que é um dos laboratórios da SEB, né? Que tá perto de umas moitas. Então eu teria que ir lá explorar e achar algum chip pra dar pro Burgle, pra ele lembrar das coisas, né? Pra gente voltar ao tamanho original. Caminhando em direção ao objetivo, eu comecei a escutar barulhos estranhos. E para minha sorte, aquele bicho estava prestes a dormir, mas era um percevejo. Abrindo a aba dele, eu descobri que ele é um bicho zangado, né? E que ele é extremamente forte, né? Ele não tem resistências, mas tem algumas fraquezas. E as fraquezas dele é esfaquear e fresco. Resistências, como eu disse, ele não tem. E uma curiosidade sobre esse bicho é que ele é tipo uma Maria fedida. Ou seja, quando você ataca ele, ou quando ele vai dormir, ele espirra uma substância, né? Uma névoa verde, que é tipo um fedor mesmo, que é um gás tóxico pra gente. Então a gente começa a perder muito dano. Então ele é um bicho muito perigoso por conta disso. Então como eu não tinha recurso suficiente, eu ignorei ele e segui em frente. Seguindo em frente, eu consegui achar uma luzinha que eram vagalumes. Eu não sabia se eles eram zangados, inofensivos ou neutros, então eu analisei eles de longe e fui pra longe, né? Porque eu não sou trouxa. Vendo ele aqui, ele é um bicho neutro, né? Ou seja, ele só ataca se eu atacar ele. A fraqueza dele é esfaquear e a resistência é picante, né? Uma curiosidade sobre ele também é que ele, além dele voar, né, claro, ele também solta tipo uma jarrada dessa luz que ele tem na bunda. Então quando eu for atacar ele, ele vai lançar essa jarrada assim dessa luz, que provavelmente deve dar dano, né? Bem, e por fim eu cheguei no lugar que eu queria chegar e eu descobri uma nova localização, que é a subida da SEB. Bem, essa subida aí leva a uma moita, né, uma moitinha assim, que fica na casa, no jardim. E lá em cima eu achei uma estação de campo também, né, que tinha algumas barras de chocolate e uma fita que vai tocar agora. Os módulos de laboratório de infantociência não se conservaram tão bem quanto Ponto e o esperava. Pensei que esconder essas unidades de laboratório na SEB me protegeria contra Ponto AS minhas crianças enfurecida, mas nem mesmo o santo drio dessas folhas pode proteger meu trabalho de disco, Falgman imprevisível. As violações subsequentes nas estruturas do laboratório convidaram todo tipo de invasores aracnídeos a entrar. Meu plano é recalibrar os robôs TAYZ-T para ações defensivas, vendê-lo uma solução quebra-galho, com certeza, mas não tenho tempo para reparos. Não, quando estou tão perto de descobrir os mistérios da ciência pura. Bem, galera, basicamente nessa fita aí, ele falou que ele construiu um laboratório nessa parte aqui das árvores, só que por algum motivo foi entrando muito aracnídeo, né? Ou seja, aranhas. Ou seja, esse lugar que a gente vai agora vai estar infestado de aranhas, né? Então é um lugar muito perigoso. Então, já que eu sabia disso, eu fui pegar coisas pra mim comer, né? Porque eu tava morrendo de fome praticamente. E também pra mim dormir, né? Que eu precisava pra deixar de dia pra mim enxergar os lugares. Bem, eu só consegui fazer a fornalha, né? Porque eu tinha que caçar bagulho pra fazer ela. Eu consegui fazer, só que já ficou de dia, então eu não precisava dormir, né? Então eu só peguei aí os pulgão, as coisas que eu matei e botei pra cozinhar. Bem, ali perto onde eu tava descendo esses besouros aí, que são besouros bombardeios, né? Eu fui ver o card dele, né?
assim que eu analisei ele. E a fraqueza dele é cortar e fresco, resistência a quebrar, e o ponto mais sensível deles, né, é o traseiro. Então, uma curiosidade sobre esses bichos, né, além deles serem zangados, é que eles soltam também um jato da bunda, só que é que nem os vagalumes, não é que nem a Maria Fedida lá que a gente encontrou. Ou seja, não é um gás, é tipo um jato mesmo. Uma curiosidade bem importante e bem da hora sobre esse jogo é que todos os animais são da vida real. Ou seja, se você pesquisar aí no Google besouro bombardeio, você vai ver que realmente ele peida um bagulho assim, um ácido, que mata os bichos que tá tentando caçar ele, né? Então é bem legal isso. Sim. Depois de comer, eu fui subir na árvore, eu achei uma ciência pura, né, no caminho da árvore. E depois eu fui pro lugar certo, né, que é onde tem essas luzinhas assim. Que eu descobri um novo ponto, que é uma caixinha de suco também. Bem, por aqui parece que não tem nada. Vamos naquela caixinha de suco. Talvez tenha alguma coisa lá. Tem mesmo, tem até uma gota aqui. Bem, eu achei um laboratório ali. Então eu logo peguei essa coisa, essa tirolesa aqui, e fui lá buscar e ver o que era esse laboratório. Beleza, chegamos a um lugar aqui onde tem ciência pura e um lugar que parece ser um laboratório. Bem, entrando no laboratório, logo eu vi esse bicho aí, que é tipo um robozinho. Eu já analisei ele e fui pro combate, porque ele tava querendo me seguir. Ou seja, ele é um zangado, né? Foi muito fácil matar ele, porque eu dei vários parries, mas ele me deu uma e eu vi que ele realmente dá muito dano. Eu vi uma pasta nesse laboratório, né, que tá dizendo o seguinte: reiniciação do sistema de inspeção, teste 1. Data: 20/9/1989. Hora: 2h10. Local: unidade de observação da SEB. Cientista responsável: Dr. Wendell Tully. Observações pré-teste. O uso frequente da Spark está drenando os suprimentos de volume celular. Recalibre o sistema de inspeção para focar os componentes necessários. Salve o novo perfil de localização e carregue-o nas unidades 009 e 017 de TASE para extração. Resultados: fracassos, inúmeros erros no sistema, interferência desconhecida durante o processo de varredura, provavelmente algum tipo de ondas de rádio. Possíveis fontes: vizinho Bill Wenderson, as crianças, o conjunto de walkie-talkies, o inspetor Hackett, terceiro Ominent. Também achei uma fitinha, né, que eu ia pegar se não fosse por causa do robô. Então eu peguei esse baú que tava cheio de coisa aí e logo fui atrás da fitinha. E o mistério os Bong Mokivis não terem engatado. Eles eram muito superlores aos Mokios. Esses sim nunca corresponderam às minhas expectativas, que quer dizer, eles só podiam calcular peso do hambúrguer após cozimento com precisão de até 1/10 de quilo, e eles só tinham memória suficiente para um módulo de tempero, sal ou pimenta. Tudo resolvido com vocês, Mokivis, sem mencionar os seus excelentes bigodes. Agradeço, nunca esquecerei este momento. Bem, depois dessa fita que deu a entender que o doutor estava elogiando o Burgle, né, por ele ser bem inteligente, a gente foi lá ver o bichinho, né, o robozinho que a gente lutou. A fraqueza dele é quebrar, né, ou seja, um martelo. Resistências ele não tem nenhuma, e pontos fracos ele tem uma que é nas costas.
Depois, explorando mais, eu achei uma ciência pura e um local que eu tinha que ativar, né? Que tinha várias coisas, e inclusive uma pasta que eu vou ler agora. Reiniciação, não sei falar essa palavra. Reiniciação do sistema de inspeção teste 13. Data: 22/9/1989. Hora: 12h10. Local: Unidade de Observação da SEB. Cientista responsável: Dr. Tully Weidel, ou Weidel Tully. Notas pré-teste. Aumento da interferência de ondas de rádio do quintal. Não foi possível isolar uma única fonte. Interferência baseada em um espectro amplo e itinerante de frequências. Escrevi o código para alterar a frequência do sistema de inspeção a cada 5 segundos para mantê-lo oculto dessa estática misteriosa. Resultados: bem-sucedido. Sistema de inspeção e reinicialização. Unidades TIZ que não estão de guarda receberam a atualização de perfil e estão a caminho de seus alvos de colega no quintal. Observações: 1. Unidade TIZ usadas para coleta em campo estão demonstrando maiores níveis de desgaste, especialmente ferrugem. 2. 19 sinais de rádio desconhecidos foram detectados durante o processo de reiniciação. Os pontos de origem não eram locais fixos. Com isso, destacamos as crianças e o Sr. Henderson. Tudo indica que é a Omniant. Terceiro, aumentar protocolos de segurança em todos os laboratórios e instalar dispositivos de segurança biométrica onde for necessário. Depois de ler essa pasta difícil, tinha uma alavanca que eu ativei e aconteceu uma cutscene que basicamente agora eu tô com internet, né? Tem uma antena que mirou para cima e acendeu tudo, e agora eu liberei um novo local naquelas cabaninhas, né? Naquelas cabaninhas de laboratório, que é uma máquina nova que eu liberei. Depois disso, eu descobri os primeiros resquícios que tinha aranha, né? Eu vi vários ovinhos de aranha. E mais pra frente, eu também achei um outro laboratório que tinha pequenas aranhas bebês. Depois de matar elas, eu consegui uma ciência pura, né, que tava nesse local aí. E também eu vi um baúzinho que também tinha mais coisas, né, tipo uma marmita e pedras. Um lugar onde eu posso dormir, né, então vai ser bem da hora pra mim marcar meu spawn. Um Scarb, né, que são um reloginho. Barra de chocolate na mesa e mais uma fita que vai tocar agora. Por tanto tempo me senti insultado pelas aranhas do quintal subindo, rastejando, deslizando com a maior facilidade. Como eles sentem prazer em violar meu espaço de trabalho, não posso dar um único passo, sem ficar preso na joca daquelas teias. Estou desperdiçando a luz do sol correndo, escalando, sobrevivendo. Atravessar esse laboratório caindo aos pedaços, quintal todo, alilás, está, em prática de Velmas. Talvez meus amigos aracnideus guardem a resposta para os meus problemas. Bem, depois dessa fita, né, que o Dr. Tully fala que as aranhas estão invadindo o laboratório dele, e pode até ser bom, né, para proteger, conseguir guardar o laboratório. Eu quis ir embora, né, porque eu não queria enfrentar as aranhas.
E lá embaixo eu achei uma aranha tecedeira, né? Não é a aranha lobo, é a aranha tecedeira, né? Uma nova aranha. A fraqueza dela é picante e a resistência é fresco e esfaquear. Então, né, depois de ver o cartão dela, eu tentei escapar, né, sem deixar ela me ver, é claro, né, porque eu não queria entrar de combate com um bicho desse. O bicho é 3 vezes maior que eu. Então eu tentei sair no fininho, né, sem fazer barulho, sem fazer nada. E até que eu consegui, fora o dano que eu tomei, né? E eu tava voltando, nadando por esse lago, e eu descobri um novo bicho, né? Pulga d'água, que parece ser zangado, porque eu só entrei no lugar e ela já começou a me atacar. Então eu fui pra uma folha, né? Pra ficar mais seguro, pra não ficar nadando assim. E olhei o card dela. Bem, as fraquezas dela são esfaquear e salgado, e as resistências são fatiar e fresco. Então depois eu meti o pé, né, e cheguei na cabaninha, né, que eu liberei a nova máquina. Eu analisei alguns itens que eu precisava analisar, né, que eu precisava, tipo, que eu peguei de novo e precisava analisar. E aí eu fui explorar o quintal, né, dar uma explorada a mais, e eu descobri que atrás dessa cabana, né, que é a principal cabana, tem um formigueiro de formigas vermelhas, né, que a gente já analisou a formiga operária. Mas eu pensava que tava de boa, né, afinal elas são neutras e tal, só se eu bater nelas que elas me atacam. Mas eu vi de longe uma formiga soldado vermelha, Tá, pelo que jeito essa sim essa é grandona zangada. aqui, Então ela é eu comecei zangada, a fugir, já que ela né, tentei tá fugir correndo de atrás toda de mim. forma. Meu Deus, ela Tentando dá dar muita parry, vida. fugir Arranca muita vida, pra arranca ver muita vida. o card dela, né? Meu Mas Deus, pelo meu jeito Deus, ela é meu Deus. zangada mesmo, Preciso porque ela fugir. já chegou me dando uma mordida, né? E aí, quando eu consegui tomar distância, eu tomei uma barriga de chocolate e fui ver o card dela. Bem, as fraquezas são esfaquear e picante. As resistências são cortar e fatiar. E os pontos fracos são os olhos. Depois de andar um pouquinho, eu descobri uma caixa de, tipo, um tic-tac, uma bala da hora, assim, né? Porque eu consegui abrir ela, só que quando eu fui pegar, eu vi que precisava de um martelo nível 2, né? E como elas são de menta, né? Aparentemente são de menta, provavelmente ela é o que vai dar o frescor, né? Então vai dar pra matar os bichos que tem fraqueza com frescor com ela, com essa pedra aí. Agora, Bem, eu fui ver também a nova máquina que eu liberei, né? Que eu liberei lá em cima do laboratório. E essa máquina funciona da seguinte forma. Eu pesquiso um item que eu já peguei e ele mostra pra mim onde tem no mapa, né? Então, tipo assim, eu peguei nariz de gorgulho, que nem tá aparecendo aí. E aí é só eu colocar lá nariz de gorgulho que vai aparecer em outros locais que também podem aparecer nariz de gorgulho. Ou seja, o bicho gorgulho, né? Que é aquele besourinho lá. Eu tava curtindo o jogo, né? Enquanto eu olhei pra cima e vi uma abelha, né? Então eu logo analisei ela e fui ver o card dela. Bem, basicamente ela é um bicho neutro, né? Aparentemente. As fraquezas dela são cortar, fresco e fatiar. A resistência é quebrar e os pontos fracos são os olhos. E uma curiosidade é que elas só atacam se você chegar perto do ninho delas ou atacar elas. Bem, eu tava à procura de alguns itens, né, no mundo pra mim fazer alguns equipamentos, né, que eu tava precisando. E eu precisava de uma noz que eu já tinha visto que era perto da árvore aqui. E quando eu tava chegando perto da árvore, eu fui atacado por uma aranha tecedeira. Bem, como eu sou muito bom nos parries, eu só fiquei dando parry, desviando das telas que ela tava atacando e corri embora, né? Porque eu não sou trouxa de tentar bater de frente com um bicho desse. Enfim, eu consegui minha noz que eu tava precisando, né? Que eu consigo com o martelo. Fiz uma pá com isso e fui lhe caçar a lagarta, que são esses efeitinhos que aparecem debaixo da terra. E quando você tira ela pra fora, você consegue ver ela, né? Que é essa lagartona aí. Se você deixar, né? Você não matar ela antes do tempo determinado, ela volta pra debaixo da terra. Então você tem que ser rápido ali pra matar ela. Ela é bem facinho de matar, né?
Então foi easy. A gente tem que ser rápido, porque elas voltam pra terra se a gente deixar. Bem, agora que a gente já tem o suficiente, vamos aqui ver se a gente já consegue fazer o nosso escudo. E é isso aí, foi mal por não Só precisa dizer, de duas mas carnes eu de tava no gorgulho. objetivo de Então vamos em busca construir disso. um escudo de gorgulho, então eu precisava de carne de gorgulho e essa pele de lagarto, né? Então pra pegar essas lagartas eu precisava de pá, né? Então por isso que eu fui lá atrás da noz. Depois de matar alguns gorgulhos, eu fui fazer a minha coisa, só que eu precisava de uma mesa de trabalho, né? Uma mesinha que a gente Requer consegue craftar, que é nem no bancada. Minecraft mesmo. Então eu fui logo fazendo ela, né? Pra não perder tempo. E aí, quando eu terminei, por fim, eu consegui fazer o meu escudo de gorgulho. Que assim vai ser muito mais fácil de eu dar parry. Inclusive eu vou poder segurar e não tomar dano, né? Já que é um escudo. Então foi bem da hora esse escudo aí. Depois disso eu fui pegar alguns itens pra mim fazer minha cama, né? Pra mim dormir. E é isso. Depois de acordar, já que eu tinha o escudo, né? Eu fui bater e matar essas formigas maiores, né? As formigas soldados. Nossa, tem muita formiga aqui. Melhor a gente vazar. Depois eu fiz uma pequena chacina com essas formigas operárias pequenas. Analisei meus itens que eu tinha para analisar. E é isso. Sobrou muita coisa pra analisar, mas o resto vai ficar pro próximo episódio. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal que me ajuda bastante. Falou e é nóis. Fui! Bem, guys, fritas da edição passando aqui para avisar para vocês. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse jeito que eu fiz, né, o vídeo. Eu sei que ficou um vídeo bem longo e que vocês já estão de saco cheio, mas comenta aí o que vocês acham desse vídeo. O que vocês acham desse jeito que eu fiz as fitas cassete, né? Se foi da hora, se achou muito confuso, se quer que eu deixe essas fitas no vídeo, ou se você quer que eu só resuma cada fita, tá ligado? Fala o nome da fita e resume o que ela falou, ou você quer que eu ignore as fitas, e inclusive as pastas também. Muito obrigado e é isso. Falou.